Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Meu nome é Camille Vilela, eu sou professora de inglês e hoje nós vamos trabalhar inglês a partir de matérias de jornais. Assim como todo mundo sabe, nós estamos passando por um processo delicado e é inevitável comentar sobre o assunto. Então, esse vídeo de hoje tem como objetivo trabalhar alguns termos, palavras e expressões que estão sendo muito usados pelos meios de comunicação. E a ideia é que você possa ler as matérias, escutar, assistir as matérias e conseguir entender do que se trata. Porque eu sei que muitas dessas palavras talvez não sejam tão comuns da gente escutar, ouvir falar, conhecer, e isso se torna fundamental num momento como esse. Então, quando você terminar de assistir esse vídeo, você vai ter uma compreensão muito melhor e mais completa sobre as postagens, matérias e reportagens que você vai ver por aí. E para fazermos isso, eu trouxe alguns headlines, que são os títulos de matérias e reportagens que estão na internet, e também trouxe algumas placas, já que algumas palavras encontram em ambos contextos. Mas antes de começarmos esse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo e também deixar seu comentário, dúvida ou sugestão para os próximos vídeos. Não sei se você sabe, mas o YouTube não compartilha com todo mundo os vídeos que eu posto aqui no canal. Então, para você receber, é muito importante que você assinale o sino de notificações aqui embaixo, que assim quando eu postar algum vídeo, postar algum conteúdo novo, você também vai receber. Então, só fazendo um lembrete, um adendo aqui. Essas reportagens que eu vou compartilhar com vocês não refletem a minha opinião. Eu estou aqui apenas ensinando palavras e expressões que estão sendo muito usadas em inglês durante esse período. Então vamos lá, a primeira palavra em destaque é protest. Protest, que é protesto, manifestação. And of course we have peaceful protests. Peaceful protests, que são protestos, manifestações pacíficas. Mas também temos outros protestos que podem ser caracterizados de outras formas. Como por exemplo, to loot. Loot. E esse loot, no caso, é saquear, roubar. George Floyd protests escalate overnight as luxury stores looted in Soho. Então, os protestos de George Floyd aumentam durante a noite ou de um dia para o outro, né? Overnight, de um dia para o outro, as luxury stores looted in Soho. Assim como lojas de luxo são saqueadas em Soho. Looters hit luxury retailers in Soho after a day of peaceful protest. Então, saqueadores invadem lojas de luxo, né, revendedores de luxo em Soho after a day of peaceful protest. Então, depois de um dia de um protesto pacífico. Philadelphia residents stand guard to protect local Target store from looters. Então, os próprios residentes de Filadélfia, né, Philadelphia residents stand guard, ficam de guarda to protect local Target store from looters. Para proteger a loja local, né, porque Target é o nome da loja, então Local Target Store, a loja local da Target, from looters, de saqueadores. A outra palavra que nós temos é to litter, lixo, resíduo. E além de ser um substantivo, também pode ser uma ação, então to litter é sujar. E é importante enfatizar no to litter que nós temos double T, e nesse caso o T tem som de R, então por isso que fica litter, litter. No littering, no littering. Então por isso que a gente tem um exemplo, por exemplo, dessa placa. Keep our lot clean. Mantenha o nosso lote limpo. No littering, no dumping, no cigarette butts. Então você não pode sujar, não pode descartar, né, dumping, ou jogar bituca de cigarro. Exemplo. Boxes litter ground in Jefferson Park after night of looting. Então nesse headline nós temos o looting e o litter. Então, boxes litter ground. Então, caixas sujam o chão em Jefferson Park, no parque Jefferson Park, after night of looting. Então, na noite seguinte, na próxima noite ao saqueamento, ou ao roubo, aos roubos, aos saqueamentos. Protesters smash windows, litter streets with trash bins in downtown Greensboro. Então, os protestantes quebram janelas, smash windows, litter streets with trash bins, então sujam as ruas com lixeiras, in downtown Greensboro. I'm not sure if this is the name, Greensboro, but that's what I think it is. In downtown Greensboro, então no centro de Greensboro. Então, além do to loot, que é saquear, to litter, que é sujar, também tem o to loiter. To loiter. E a tradução de to loiter, no caso, seria vadiar ou perder tempo, e também pode ser entendido como, por exemplo, um acampar, ou você ficar de forma fixa e sem explicação em um lugar. Então nós temos o exemplo dessa placa aqui também. Private property. Propriedade privada. No soliciting, no loitering, no littering,
and no trespassing. E no soliciting é não pode ficar pedindo. Então você não pode bater na casa dessa pessoa, por exemplo, para pedir alguma coisa. No soliciting. No loitering, que é justamente você não pode ficar na frente desse lugar, você não pode, tipo, ficar encostado ali. No littering, não pode sujar. E no trespassing, não pode invadir. Então, trespass é invadir. Walk, run, fish, Huntington Beach Pier, no loitering. Então, caminhar, andar, correr, pescar no pier da praia Huntington, mas no loitering. Então, não pode aglomeração. E aí embaixo fica também mais fácil de entender o sentido dessa palavra. Visitors will not be allowed to loiter or gather in large groups. Então, os visitantes não estão permitidos a ficar, esperar, ficar sentado, acampar ou se juntar em grandes grupos. They can walk, run, and otherwise exercise as long as they keep moving. Eles podem caminhar, andar, correr ou qualquer outro tipo de exercício desde que se mantenham em movimento andando. E muitas vezes, como consequência dessas ações que nós falamos, nós temos prisões. E prisões é arrest. To arrest, aprisionar, prender. 30 arrests by Joliet Police Department announced. Então, 30 prisões anunciadas pelo Departamento de Polícia de Joliet, que é o nome da cidade. San Francisco Police report 80 arrests, looting and trash fires. A polícia de São Francisco reporta 80 arrests, 80 prisões, looting, saqueamentos, and trash fires, que é quando se coloca fogo em lata de lixo, trash fires. E nós recebemos mensagem através do celular falando sobre o curfew. Curfew. Curfew é toque de recolher. Confused about the downtown curfew? City spells out restrictions and what you need to know. Então, você está confuso sobre o toque de recolher no centro? A cidade fala sobre restrições e o que você precisa saber. Então, the downtown curfew, o toque de recolher de downtown. Downtown é centro, centro da cidade. Grand Rapids Mayor announces curfew, state of civil emergency for next 48 hours. Então, o prefeito, né, Grand Rapids Mayor, então o prefeito de Grand Rapids, announces curfew, então anuncia toque de recolher. Estado civil de emergência pelas próximas 48 horas. Curfews set Monday night for the Southern California cities and counties. Então, toques de recolher são determinados para segunda-feira à noite para essas cidades do sul da Califórnia. Cidades ou condatos, né? Cities and counties. Condatos são aquelas pequenas cidades ou bairros muito grandes que são responsabilidade de uma cidade maior, que é o caso aqui de Los Angeles. Los Angeles é a cidade, mas existem várias outras cidades pequenas ou bairros que são muito grandes que são responsabilidade dessa cidade. Então, essas são algumas palavras que você pode encontrar com bastante frequência hoje, amanhã, nos próximos dias, em relação aos protestos que estão acontecendo. Mas eu também trouxe outras duas expressões, duas outras frases que estão sendo muito usadas. A primeira é enough is enough. Enough significa suficiente. Então, enough is enough é o suficiente, basta, chega. Essas seriam algumas traduções possíveis para enough is enough. E também temos All Lives Matter, e All Lives Matter significa todas as vidas importam, são relevantes. Aqui eu queria destacar a palavra lives, que no singular nós temos life, com F, life, one life, a life, uma vida. Mas quando a gente traz para o plural, nós temos lives, lives, com V e som de Z no final. All lives matter. Então nós temos uma mudança na escrita e na pronúncia da palavra. E Black Lives Matter. Black Lives Matter. Então as vidas negras, as vidas pretas importam e são relevantes. Lembrando que a tradução de black depende de pessoa, de cultura e da forma que você prefere se referir. Então black pode ser negro ou preto, negra ou preta. Então as vidas negras, as vidas pretas importam e são relevantes. Então, gente, é isso. Essa era a ideia desse vídeo. Eu espero que, através das palavras que nós vimos hoje, das expressões que nós vimos através desse vídeo, você tenha mais compreensão e entenda o que está acontecendo ao redor do mundo. Assim você consegue ler da fonte, entender a matéria e ir um pouco mais a fundo no tema, porque é muito importante nós discutirmos sobre isso. Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e também deixar o seu comentário, sugestão ou dúvida para os próximos vídeos. É isso.